Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Shot Matinal. Hoje, dia 20/11, eu quis fazer alguma coisa diferente para essa nossa edição. Então, eu acho que essa é uma das primeiras edições, acho que é a primeira, na verdade, primeira edição em vídeo que a gente tem aqui no Shot. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, também tem no YouTube, então fica à vontade para, enfim, assistir ou ouvir. Mas eu quis fazer algo diferente porque essa semana é meu aniversário. Então, sexta-feira é meu aniversário. Eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer alguma coisa para comemorar o meu aniversário. E queria muito trazer um tema que vários de vocês já falaram para mim, que gostariam de falar mais. E não tem ninguém melhor de eu falar sobre esse tema, né, que é o tema amizade e empreendedorismo, do que eu trazer a minha melhor amiga aqui para vir conversar comigo, com vocês. Então, Rafaela Bender, seja muito bem-vinda ao Shot Matinal. Eu gostaria de trazer uma curiosidade. A Rafa foi uma das assim, primeiras a me incentivar a fazer esse shot, então muito do que a gente, né, dos conteúdos, inclusive, que eu trago aqui, são coisas que a gente conversava. Então, Rafa, seja muito bem-vinda. É muito legal ter você por aqui. Obrigada, amiga. Vou falar amiga, porque o papo vai ser bem íntimo mesmo. Bom, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Rafaela Bender, eu tenho 24 anos, sou formada em design de interiores, já empreendo, já estou nesse mundo do empreendedorismo há 3 anos. E esse ano me formo em arquitetura, graças a Deus, é uma jornada super longa, mas a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. Boa. E fala um pouco mais sobre a Rafa. O que a Rafa gosta de fazer quando ela não tá fazendo projetos incríveis? A Rafa é bem doidinha, para quem me conhece melhor, eu faço 50 mil coisas ao mesmo tempo e sou viciada em esporte, então um dos meus maiores hobbies é a corrida. Consegui levar a Lari para esse meio também, e ela está indo super bem, super apaixonada. Bem longe de ser como a Rafaela, tá, pessoal? Longe, mas ó, a inspiração, né, gente? Mas é um pouco disso, faço um pouco de tudo. Boa. E eu tava pensando, inclusive, uma das coisas, né? Essa época, querendo ou não, quando a gente começa a chegar perto dessa época de aniversário, a gente começa a refletir, né? Nossa, quantos anos eu tô fazendo? O que eu fiz na minha vida até aqui? Acho que é natural, né? Todo mundo pensa assim. E eu fiquei pensando que a Rafa, né? Rafa, que foi pra mim, e aí eu vou fazer ela chorar. Meu Pra Deus, mim, ela foi. É, porque a Rafa, pra mim, foi o melhor presente de aniversário que eu já ganhei na minha vida. E é muito legal eu gosto muito de contar essa história, porque é uma história muito maluca, acho que define muito da nossa amizade, define muito de como nós duas somos como pessoas. E eu vou tentar resumir aqui, porque de fato é uma história eu que vou a chorar, gente. pelo amor de Deus. Acho que então, como que eu conheci a Rafaela? Acho que essa é uma história muito legal, mas eu conheci a Rafaela 5 anos atrás, no meu aniversário. É, Fazendo no meu 24 aniversário, anos, detalhe. fazendo 24 anos, que é a idade que ela tem hoje. Nossa, acabou de entregar a minha idade, Rafa. Acabou de entregar que eu vou fazer 29. Tô ficando velha, galera. É, mas eu conheci a Rafa por uma história muito maluca, que foi o seguinte, eu vou resumir aqui. Eu, com 24 anos, estava trabalhando numa startup e eu fui para um evento como, né, corporativo ali no Rio de Janeiro. E eu tava num momento da minha vida, gente, péssimo, assim. Eu tinha terminado um relacionamento que me fez muito mal. Mas eu tava assim, cara, vou viver todas as experiências possíveis que eu puder. E, enfim, fui ali com a cabeça super, né, tipo, meu trabalho e tudo mais. E aí acabei conhecendo um menino durante esse evento. E foi bem, né, o meu aniversário fica próximo do feriado do dia 15. Então foi bem próximo do feriado dia 15, acabei passando o meu feriado lá no Rio de Janeiro. E no dia eu conheci esse menino, acabei, enfim, ficando com o menino. Vamos, assim, vamos passar a madrugada conversando. E assim, foi aquelas histórias de Viveu verão, assim, intensamente. parece. Vivi intensamente, tipo, o final de semana. E assim, voltei a isso, beleza, valeu, falou. Né? O menino tava lá no Rio, eu morava em Curitiba. E aí ele perguntou quando que eu posso te ver de novo. Eu falei, vai pro meu aniversário, semana que vem. Mas assim, aquela coisa tipo, joguei, né? Aquele comentário de leves, né? Aquele comentário tipo, por que não, né? Vou falar. Não é que esse menino apareceu, gente. Uma semana depois ele apareceu no meu aniversário e eu fiquei assim, ó, com a cara no chão, não sabendo o que fazer. Um parêntese, ele me ligou e falou: Meu Deus, eu conheci uma menina em Curitiba, eu estou indo nesse final de semana. E eu.
Uou! E tinha conhecido uma semana antes. Assim. Uma semana antes, exato. Isso. E aí, beleza, ele apareceu. Imagina eu fazendo uma festa para todos os meus familiares e todo mundo ali, eu tendo que explicar de onde que esse menino brotou. E assim, olhando para os pais, então, eu fiquei com esse menino semana passada, né? Tipo, foi o caos, gente. Só que aí esse menino olhou pra mim e falou. Exato. Uma das minhas histórias que eu vou contar com muita felicidade para os meus filhos e falar: aproveita mesmo, vai e vive mesmo, porque são essas histórias que a gente guarda. Mas o que aconteceu? Ele olhou para mim e falou: eu tenho uma prima que mora aqui em Curitiba. Dito e feito, essa prima era a Rafaela Bender, com 19 aninhos. E... Jovem. Jovem, nossa, muito jovem. Eu lembro que a Rafa tinha acabado de se mudar para Curitiba. Uhum. E ele olhou para mim e falou: olha, tem poucos amigos aqui. Curitiba é sim uma cidade mais difícil de se fazer amigos. E aí eu falei: beleza, eu vou adotar essa menina. E até hoje ela é adotiva minha, né? E do meu marido, que não é essa pessoa da história. A história, enfim, deu muito errado. Muito bom. Ia ser engraçado. A história deu muito errado, mas no fim das contas a amizade deu certo. Então uma coisa boa ficou, além de uma história boa para se contar. Era para ser, né? Foi todo esse encontro para a gente se conhecer. Pra gente se conhecer. Deus colocou esse menino na minha vida para aqui, ó, fazer essa amizade. E acho que é muito legal de pensar nisso tudo, porque, pelo menos para mim, esses últimos 5 anos foram muito importantes para definir quem eu sou como pessoa, quem eu sou como profissional. A Rafa passou comigo muitas poucas e boas, né? Desde os nossos tempos de solteira até. A Rafa é minha madrinha. Exato, e a Rafa é madrinha de casamento e tudo mais. E acho que a gente, como amigas, a gente soube vivenciar muito os altos e baixos de uma outra, mas também, principalmente, se apoiando muito numa visão de como nós, como empreendedoras, nos formamos, né? Como que a gente se tornou as empreendedoras que somos hoje. E é justamente isso que a gente quer conversar aqui, né? Eu queria puxar aqui já o assunto e trazer um pouco, né, Rafa, o que você acredita que quando a gente olha para amizades e o empreendedorismo, né, essas duas coisas quando elas se conectam, o que você enxerga nessa conexão? Eu enxergo muito crescimento, muito mesmo. Eu vou contar um pouco da minha experiência, inclusive. Eu tenho uma sócia na Casa 78, que é a Tati, e a gente é super amigas, assim, compartilha tudo uma com a outra, porque afinal de contas, quem a gente trabalha é família, né? A gente fica ali 8, 10, 12 horas por dia, acaba compartilhando muito mais momentos com a pessoa do que a nossa própria família. E tem os desafios também, né? Porque como somos amigas, tem essa parte, né? Vamos falar isso aqui, mas não posso magoar outra pessoa, como eu vou falar? Então, tem os dois lados da história, né? Mas a gente tem crescido muito, muito juntas. E como a Lari falou, esses últimos 5 anos para mim também foram super desafiadores e ao mesmo tempo de muito crescimento, com a Tati do meu lado. E, nossa, é muito legal. E, enfim. O que você, olhando assim, além da tua amizade com a tua sócia, que eu acho que é uma coisa crucial, né? A gente fala talvez muito pouco sobre a importância da sociedade, né? A importância de ter um negócio com pessoas que, como você mesmo falou, você passa muito tempo junto. Inclusive, a Jennifer Coutinho, que é uma das empreendedoras que eu invisto, como hoje, inclusive, Jenny, beijos. A Jenny fala muito sobre isso, como a gente cria essa nova família, a gente precisa, inclusive, deixar claro para a nossa antiga família, antiga não, né? Para a nossa família de verdade, o quanto nós estamos dedicados e focados nesse novo empreendimento. E acho que grande parte vem justamente dessa visão do tempo que você colocou, né, Rafa? Então, e assim, gente, vocês não conhecem a Rafa. A Rafaela é maluca de, tipo, virar noites e noites e noites por conta de a faculdade, por conta de trabalho, por conta de etc. E tem um nível de perfeição inacreditável. E, querendo ou não, a gente sabe que tempo é o nosso bem mais precioso. E a gente sabe que se a gente entra naquele túnel falar de tempo e trabalho, a gente vai arranjar o que fazer. A gente vai ter 1 milhão de coisas para fazer. Como que você consegue lidar com isso, né? Essa visão de sim, você é uma empreendedora, uma empresária, você tem tudo isso para lidar, e como que ao mesmo tempo você consegue encontrar esse espaço na sua vida de conseguir manter a corrida, manter o seu relacionamento, manter suas amizades. Acho que isso é um ponto bem importante para a gente, principalmente quando fala da pauta saúde mental também, né? Super. Inclusive, compartilhando com você esses dias, eu liguei para lá e falei, era uma sexta-feira, eu só queria sair agora e a gente tomar um vinho e ficar
5 horas conversando, né? Tomar um café, enfim, porque a gente fazia muito isso e agora ele está longe. Mas a gente faz por telefone mesmo, por FaceTime, e é isso que temos. Mas, continuando respondendo a pergunta, eu acho que é listar prioridades, assim. Então, hoje, falando de esporte um pouco, né? As pessoas falam, eu não consigo arrumar tempo porque minha vida é muito corrida, né? Mas qual é realmente a sua prioridade e como é que você vai organizar a sua agenda, organizar seu dia para conseguir trazer isso para a vida, né? Que é muito importante. Esses dias eu fiz uma reunião aqui no escritório e até trouxe esses pilares para a equipe: saúde, família, trabalho. Não dá para inverter essa ordem, né? São pilares extremamente importantes que a gente tem que conseguir organizar de alguma maneira e tá sempre, né, alinhado ali no nosso dia a dia. Eu acho que em relação a essas madrugadas e vir à noite, aquela correria que é minha vida realmente, sim, eu gosto de fazer muita coisa. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é humanamente impossível. De alguma forma eu trago. Só que acabo abdicando do meu sono, que é uma coisa ruim, com certeza, né? Sim. Não aconselho vocês. Mas foi a maneira que eu encontrei, assim, ao longo do curso de arquitetura, de design, com essa vida, essa jornada empreendedora, de escritório, de ter que trabalhar 12 horas por dia, ainda mais em construção, né? Porque a gente tem um escritório relativamente novo, então tem que correr bastante atrás, né, no início. E linkar o esporte, porque o esporte é o meu refúgio, assim, é o momento que eu tenho comigo mesma, é aquele meu momento de terapia. Então, é desafiador, mas graças a Deus tenho levado super bem. Quando você olha assim para a tua jornada como empreendedora, o que você acredita que pode ter sido até então, até porque a gente sabe que, como você mesmo acabou de falar, a Casa 88 está crescendo, mas o que você olha como talvez os principais desafios, se você pudesse listar 2 principais desafios nesse período que, enfim, você está nesse empreendimento, o que você acredita que seria se falar, cara, essas 2 coisas foram as coisas mais difíceis que eu já passei? Eu acho que o primeiro ano, assim, da Casa 68 foi um ano mais difícil, né? Porque é uma estrutura que tu tem que montar, é um reconhecimento da tua marca que tu tem que trazer para o mercado. A gente sabe que na minha área, por exemplo, de arquitetura e interiores, a gente tem essa coisa do legado, né, do mercado. Essa pessoa está tantos anos no mercado, então é um profissional bom, né, que às vezes realmente não é o que mede, mas é o que as pessoas acreditam. Então, o primeiro ano ali foi um pouco mais difícil por questão de trazer clientes, né, ter uma cartela de clientes e também essa parte da vida autônomo, empreendedor, né, não conseguir ter uma coisa fixa assim e a gente tendo que correr atrás todo momento. É grandes desafios, mas ao longo da jornada a gente teve muito aprendizado com o cliente, com o fornecedor, com processos. A cada ano a gente tenta aprimorar mais, melhorar mais nossos processos e sempre um desafio e com bastante crescimento por trás. Sim. Acho que esse é o lado bom das coisas ruins, né? A gente sabe que quando elas passam, quando elas passam, as coisas ficam melhores. Porque não você. Eu tinha um amigo que, inclusive, um amigo que ele sempre fala para mim: ou é exemplo ou é lição. Ou aquilo vai servir de exemplo para você, ou aquilo fica como uma lição. Então, acho que entra aqui a importância de olhar para as coisas negativas, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui nesse shot. Tá bom, tem um monte de coisa ruim acontecendo no mundo, tem um monte de coisa que dá pra gente ficar em posição fetal e chorar, mas ao mesmo tempo, o que a gente aprende com elas? O que a gente pode levar daqui pra frente? E aí, falando de coisas de levar daqui pra frente, eu acho que talvez uma das pautas que eu e você, né, Rafa, a gente fala muito sobre as amizades ao nosso redor. A gente fala muito sobre as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente mantém na nossa vida, inclusive. Eu sou pelo menos uma pessoa que eu converso com Deus e o mundo, mas eu posso contar na palma de uma mão as pessoas que de fato eu ligo e eu conto as minhas coisas, eu converso, além, né, dos meus pais, da minha família, mas acho que ao longo dos anos, acho que parece uma frase de pessoa idosa isso, né? Mas ao longo dos anos a gente vai aprendendo a lidar e sabendo quem são as pessoas de verdade, como dizia Charlie Brown Jr. Mas a gente sabe que tem pessoas que ao longo do caminho elas vão ficar para trás e tem pessoas que às vezes a gente nem esperava que iria fazer tanto parte da nossa vida e são pessoas super importantes hoje. E como que você olha isso nessa visão de quais são as pessoas que, não vou dizer quais, tá? Não preciso dizer quais as pessoas que estão na sua vida hoje, mas acho que como que você enxerga esse processo de
putz, a gente amadurece a cada ano e as coisas mudam, né? A gente muda. Então é natural que o nosso ciclo de amizades também mude. Como que você enxerga esse processo e como que foi para você, né? E aí já abrindo para mim sempre foi uma coisa muito fácil, porque eu já sou meio 880, né? Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou meio fria e que para mim assim, não faz sentido falar com aquela pessoa. Muito obrigada, valeu, tchau. E a Rafa é igualzinho o meu marido, que é igualzinho a minha mãe, que são pessoas que são super, tipo, mas como? Mas por quê? Mas não sei o quê. E eu não, eu sou, não precisa, não é mais útil. Que horror dizer isso, né? Mas, querendo ou não, foi uma facilidade, ao mesmo tempo que, ao longo do tempo, eu percebo que eu deixei pessoas para trás que eu não precisava, né? Eu não precisava deixar essa pessoa para trás. E acho que queria explorar um pouquinho contigo isso, né? Como que você enxerga hoje a sua vida olhando principalmente essa questão de amizades e o círculo de amizades que você mantém, olhando para a vida que você quer levar no futuro também, né? Aquele diga-me com quem tu andas que direi quem tu és. Como que você enxerga isso e essa visão do processo, sim, de, cara, quem são as pessoas que vão estar contigo no momento da vitória ou da derrota ou etc. Profundo, né? Mas enfim. Joguei a bucha aí. Bem profundo, meu Deus, me veio 1 milhão de coisas na cabeça. Até difícil explicar e falar tudo, mas não sei, eu olho para trás, assim, ao longo dos últimos 3, 4 anos que vai fazer, né, dessa jornada empreendedora também, que foi um passo muito importante na minha vida. Eu tinha 21 anos. E... Não, mini prodígio, Rafaela. Meu Deus. Eu tinha 21 anos quando eu resolvi, né, começar a empreender, enfim. A vida me levou para esse rumo também, e eu sempre tive essa sede de ter meu próprio negócio, mas olhando para trás e olhando para quem eu sou hoje, meu Deus, eu vejo muito crescimento, e às vezes em poucos meses, a Rafaela de 6 meses atrás, quando começou o ano, é outra Rafaela hoje, já passou por um monte de coisa também, que, né, acaba trazendo essa bagagem. E isso das pessoas, eu sempre gosto daquela frase, você é a média das 5 pessoas, né? E para mim faz total sentido, assim, porque são pessoas que te encorajam, inclusive a Lari, meu Deus, esses últimos 5 anos, assim, a gente, que nem contou ali, né, compartilhamos coisas muito importantes e intensas, e sempre foi uma pessoa, assim, que me encorajou, né, nessa jornada, e me ensinou, me trouxe muito conhecimento também, muita coisa que ela já tinha vivenciado, né, porque eu tinha 19 e ela tinha 24. Então, assim... Ai, Deus foi. E com certeza, agora olhando, né, e pensando nessa pergunta, vai mudando o ciclo de amizade, né? Porque eu tenho essa vida super agitada, super louca, e também são poucas pessoas que às vezes compreendem a tua rotina, né? E conseguem viver aquilo contigo, sabe? Às vezes a gente tem pessoas que ficam só na cobrança, você não me mandou mensagem, você não consegue tempo para sair, não sei o quê. Mas em que cenário a pessoa está vivendo no momento, né? Cabe também a compreensão. E eu acho que a gente sempre conseguiu encaixar muito isso. E quando conseguia se ver, era tipo desabafo e conselho, e era aquela coisa. Mas hoje eu tenho 5 pessoas assim que eu penso, e com certeza a Lari é uma delas. E são pessoas que me fortalecem, me trazem apoio. E eu acho que são pessoas diferentes das que eram há 3, 4 anos atrás. Acho não, tenho certeza. Eu acho que tem um lado normal, né? A nossa vida evolui e a gente muda de cenários. Eu, por exemplo, percebo aquela clássica, né? Tipo, quando a gente tá solteira e quando a gente tá namorando e quando a gente tá casado e quando, enfim, muda muitas pessoas. Muda demais, ao mesmo tempo, pessoas que permaneceram, Rafaela, inclusive, é uma das pessoas que permaneceram na minha vida, mas tem muito a ver com mentalidade. Pelo menos quando eu olho para as pessoas que estão muito próximas a mim hoje, e não é algo seletivo, né? Acho que tem um lado, super natural, ponto importante aqui. Como é natural. É muito natural e é muito do. Não é eu escolhi e é por conta disso. Não, é aquela adaptação ao meio, né? Então, querendo ou não, eu e a Rafa, a gente é ligado no 220, a gente faz 500 coisas, a gente se desafia, e a gente, inclusive, quando tem amizades que são pessoas mais... tá assim, tá tudo bem. Não, mas deixa o mundo desabar. Tá tudo bem, eu não vou fazer nada aqui. A gente tende a olhar e falar assim, muito obrigada, valeu, falou. Vou voltar com a minha amizade aqui, que entra no mesmo ritmo que eu, que acho que até tem um lado
sobre respeitar quem um outro é, né? Então, querendo ou não, a gente sendo mega acelerada e sendo nesse ritmo, é poucas pessoas que conseguem manter, consegue estar junto, consegue estar próximo. E aí, olhando principalmente para esse ponto de mentalidade, acho que tem muito a ver com o lado, e talvez aqui trazendo um pouco para as pessoas que escutam um shot matinal, um pouco de conselhos, entra essa visão do qual eu gosto muito da visão de mentalidade de crescimento. Acho que eu e a Rafa somos pessoas que o tempo inteiro a gente está pensando não só como a gente pode ser melhor, mas o que a gente pode entregar a mais para o mundo, né? Então, ela focando nos clientes dela, eu trazendo na visão de startups, ou aqui até de próprio conteúdo aqui para empreendedores, empreendedoras, e a gente sempre está nessa questão muito ligado com o nosso propósito. E nem sempre as nossas amizades vão ter esse mesmo pensamento, né? Nem sempre as pessoas ao nosso redor vão ter esse pensamento. E eu trago até um exemplo dentro de casa, né? Então, o meu marido, quando a gente começou a se conhecer, ele tinha muito foco na família dele, na empresa dele. E eu apresentei um lado para ele dessa visão mais mercadológica, e ele me apresentou um lado um pouco mais de família. Então, querendo ou não, as coisas trocam, mas elas se complementam. Mas, ao mesmo tempo, essa mentalidade de sempre pensar qual que é o nosso propósito, como que a gente impacta o outro, infelizmente não são todas as pessoas que têm. Então, acho que trazendo aqui mais como que a gente pode pensar num conselho para as pessoas que, principalmente, né, Rafa, você trazer um pouco o que você daria de conselho para as pessoas que estão nesse fogo de tipo, cara, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei o que é, eu não sei nem como começar, mas qual é a mentalidade que você acredita que elas têm que ter e como que você olha para as amizades que precisam estar cercando ou não essas pessoas? Legal. Complexo também, tô só aqui na complexidade hoje. Primeiro lugar, eu acho que vou trazer um ponto que a gente sempre acaba falando também nas nossas conversas, mas espiritualidade. A gente está conectado com Deus nas nossas decisões. Isso é o ponto mais importante, né? É o que rege, assim, em primeiro lugar. E depois, com certeza, o teu meio vai influenciar as tuas escolhas. Seja profissional, seja de relacionamento, seja qualquer decisão, assim, sabe? E se tu tiver com uma pessoa que pensa para frente, que pensa nisso com a mesma mentalidade, eu acredito que as decisões talvez sejam melhores, né? Mas Sim. Isso é muito pessoal, enfim. E eu acho que é um pouco daquilo, né? Ou se você tá no meio, como é que eu posso falar? Em que as decisões, as escolhas estão um pouco diferentes, tentar se colocar em primeiro lugar, porque às vezes a gente faz muitas escolhas pelos outros também, né? Então, tipo, eu vou fazer uma escolha aqui, talvez seja melhor para minha família, talvez seja melhor para não que tem que deixar de lado, mas também se colocar em primeiro lugar, analisar todo o cenário, pensar com calma. Acho que é por aí. E aí, puxando o gancho, o que você. Como lidar com pessoas tóxicas? A gente sabe que sempre vai ter aquela pessoa tóxica, vai ter aquela pessoa, né? E talvez nós, como mulheres aqui, a gente vai entender que talvez vai ter aquela amizade que vai competir com você também. Infelizmente, eu tive que lidar com muito isso na minha vida. E eu não entendo, acho que a gente, como mulheres, precisa muito evoluir nesse sentido também. Mas como que você acredita que você lidou com isso no passado? E um pouco de conselho também, como lidar com essas pessoas que ou puxam para baixo ou de fato são só tóxicas, fazem mal, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de enxergar que a pessoa tá fazendo mal também, né? Tem. Pior é que tem. Puxa, é difícil filtrar isso um pouco e tentar, tipo, eliminar aquela pessoa na vida, assim, né? Mas eu confesso que, para mim, não consigo conviver com pessoas negativas. Uhum. Já crio uma barreira, assim, sabe? Porque eu levo a vida tão pro lado, tipo, otimista, vamos pra frente, isso aqui tá assim, mas vai melhorar, vamos levar, vamos dar um jeito. As coisas dão certo, né? Basta correr um pouco mais atrás, fazer alguma coisa diferente. Eu acho que eu não consigo lidar assim e conviver muito com pessoas negativas, sabe? Que te trazem para baixo. Eu acabo afastando, repelindo, assim, sabe? Essas pessoas tóxicas. Eu acho que tem que pensar um pouco, né? Nas conversas, nas opiniões que as pessoas trazem. Nossa, aquilo tá só trazendo coisa negativa, né? Ou tudo que eu falo tá ruim, tá errado, me deixa para baixo. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Nada é positivo, tem que refletir sobre.
Eu acho que tem tanto esse lado, quando eu vejo, assim, sobre quando a gente traz esse ponto de amizade versus empreendedorismo, o quanto essas amizades estão. Não que seja obrigação de uma amizade de fazer com que o negócio seja maior ou melhor, mas ao mesmo tempo, o quanto isso está colaborando, né? Essas duas coisas estão conseguindo andar juntas. E, inclusive, eu tive vários amigos que, cara, era uma competição mesmo, era uma competição de tipo, quem. Eu ia dizer uma coisa muito obscena aqui, mas ainda bem que eu não falei. É, A gente não tá mas no quem. FaceTime normal, calma. Não, tipo, quem tem o maior que o outro, né? Mas acho que é um lado de, querendo ou não, a gente sabe que quando a gente entra numa jornada como empreendedores, a gente já vai ter uma autopressão, né? A gente já vai ter essa auto coisa que te puxa e você já fica, cara, eu preciso trazer mais resultado, eu preciso trazer grana, eu preciso trazer cliente, eu preciso trazer isso, trazer aquilo. Então já rola isso conosco, né? Dentro da nossa cabeça. E aí é pior ainda quando a gente tem uma pessoa próxima a nós que fica colocando, mas a minha grama é mais verde que a sua. Isso aqui eu tô fazendo melhor que você. Inclusive, eu tinha na época um casinho que ele ficava falando pra mim, lá atrás do meu tempo de solteiro, qualquer coisa que eu falasse, qualquer coisa que eu falasse. Se eu falasse que eu ganhei R$ 1 a mais, ele falava eu ganhei 10 reais a mais. Se eu falasse que eu ganhei, eu fui promovida, ele ganhou um novo projeto. Então, nunca era aquela coisa da pessoa estar feliz com você por aquilo que você conquistou. E não, eu acho que não é um lado tipo, nossa, como essa pessoa é egoísta ou outra coisa assim. Não, mas o que de fato define aquela amizade como uma amizade onde nós ficamos felizes um pelo outro, pela conquista do outro, independente do que está acontecendo na nossa vida. Acho que aí entra um platô muito grande das amizades, que é o quanto eu, de fato, estou muito feliz por a minha amiga estar muito bem na vida dela. Versus eu saber que minha vida pode estar uma completa bosta, a vida da minha amiga está muito feliz, como empreendedora, como relacionamento, como etc. E eu saber estar feliz por isso também. Né? Acho que uma vez, inclusive, eu até fiz um Reels falando sobre isso, sobre o quanto a gente não pode projetar o que está acontecendo na nossa vida na vida do outro, que é o que você acabou de falar, nessa visão de a negatividade. Mas isso aqui tá dando errado na minha vida, mas isso aqui tá dando errado na minha vida. Então eu vou. Não, se tá dando errado na minha, vai dar errado na de todo mundo. E infelizmente a gente sabe que existe muita gente. E tem né? outro ponto também que eu penso muito no esporte, que eu trago comigo, assim. Quantas pessoas, às vezes, te colocam para baixo. Eu não sei se é do inconsciente delas, às vezes elas fazem, até sem perceber, saem com os amigos. Ai, que chato, não vai beber porque tem treino. Ai, que não sei o que vai acordar cedo amanhã de manhã. Sabe? E eu acho que ao longo da minha vida, que eu fui cada vez mais ficando por esse lado do esporte, focando mais, enfim, foi afastando, né, consequentemente, porque tem muitas essas pessoas, às vezes tu não tá no mesmo ritmo delas, entendeu? E para mim o esporte sempre foi muito Sim. importante, então acontece muito, assim, disso. É chata porque não sei o quê, que não sei o quê. Nossa, isso são pessoas totalmente que, às vezes, infelizmente, no inconsciente delas, elas nem fazem, o quanto eu vou abalar essa pessoa, o quanto eu vou afetar ela, né, ou prejudicar, porque às vezes tem pessoas que acabam indo, né, eu não vou ser a chata do rolê, então eu tenho treino amanhã, mas eu vou beber com eles. Aí tu acaba deixando de fazer o que tu quer, né? Se priorizando para entrar na onda da galera ou para fazer o que eles querem, né? Então tem tanto no mundo dos esportes, dos negócios, na vida pessoal, é assim. E tem um lado que eu acredito que quando a gente até traz essa visão do esporte, querendo ou não, a gente foi criado numa sociedade criada para competir um com o outro, Super. né? Então, ainda mais nós como mulheres, a gente sabe muito bem que ela é ela tá mais magra, ela tá com o cabelo melhor, ela tá o negócio dela tá indo melhor do que o meu, enfim, acho que a gente se compara muito, em geral, como vida, como qualquer outra coisa. E ter amizades que de fato vão respeitar essas diferenças e de fato vão respeitar a Rafa não vai beber, a Rafa vai acordar teu horário, a Rafa vai tirar o dia inteiro para fazer qualquer outra coisa. Não é fácil a gente achar essas pessoas, porque, querendo ou não, exige um nível de empatia, né? E acho que talvez essa seja uma das virtudes que mais faltam no mundo hoje em dia, né? A visão de ser mais empático um com o outro e entender mais a realidade do outro e não querer impor a sua, né? Porque essas pessoas que falavam para você, não bebeu, não, etc., porque para elas não beber é uma coisa tipo, nossa, é chato. Mas para você tá de boas, né? Pra você tá feliz, porque tua recompensa não vai vir da bebida, vai vir do teu esporte no outro dia que você sabe que você vai render se você não beber. Exatamente.
falta um pouco essa visão, para mim é a junção de duas coisas, né? É o respeito e a empatia. As duas coisas andando juntas, vejo que nós, como sociedade, somos melhores. E aí, quando a gente fala dessa visão de amizades, o quanto nós respeitamos ou não esse limite, e o limite eu vejo que ele existe a partir do momento que a gente é empático. Você Nossa, concorda com isso? Que adorei. Adorei essa frase. Vou pensar mais sobre. mas eu vejo, inclusive, como pessoa, né? Quando eu vim morar aqui para os Estados Unidos, foi um processo na minha cabeça muito difícil de pensar, poxa, eu tô deixando meu país, tô deixando vários planos que eu tinha, várias ideias que eu tinha, a minha casa, meu conforto, meu lar, para vir aqui estudar por 1 ano e meio, que é uma coisa completamente desconfortável. E muitas pessoas nesse meio tempo ou não entenderam e literalmente vieram assim, mas por que você tá indo? Mas por que etc. Ou vinham com a visão de tipo, mas você tá indo passear, tá indo morar lá, né? Enfim. Gente, eu adoraria estar passeando por aqui, adoraria estar vivendo uma vida. Não estou, mas porque é isso que eu coloquei na minha cabeça, porque eu e meu marido decidimos. E a gente comunicou isso para as pessoas mais próximas de nós. E essas pessoas tiveram empatia. Rafa, uma dessas pessoas. Né? Adoraria poder voltar agora e falar, vamos tirar o final de semana só para nós, vamos, né, tomar o nosso vinho e aproveitar. Mas a gente entende que esses planos futuros, essa ideia de compartilhar os planos futuros também são importantes. E aí, para a gente finalizar aqui, acho que nós duas, a gente sempre fala muito sobre o futuro, né? A gente sempre fala muito sobre o que a gente quer alcançar, como que a gente quer alcançar. Acho que nós duas somos planejadoras, acho que eu mais do que você. Com certeza. E bem, tipo, eu. Agenda aquela lista, meu Deus do céu. Ainda uma Exato. ela que atrasa. Gente, isso é um caos. Mas tá. Não, eu acho que parte, inclusive, da nossa amizade foi muito a gente aprender a lidar uma com a outra, né? Você aprender a lidar com. Eu e a Rafa, a gente brigou uma vez, gente. Uma vez. E foi por conta disso, foi por conta de ela ter planejado um negócio, depois ela não falou mais direito sobre aquilo e eu fiquei muito brava. E, enfim, depois ela voltou pedindo desculpa. Eu falei, ok. Eu também fui meio, né? Eu forcei demais ali no quanto eu fiquei brava, e acho que foi a partir daí que a gente também começou a entender mais as características. Isso, empatia. A gente começou a ter empatia um pouco mais uma com a outra, a gente entendeu, mas a gente se conheceu mais, né? A gente entendeu que eu, Larissa, sou meio a maluca organizadora, eu gosto das coisas bem planejadas, bem organizadas, e se a gente marcou no tal horário, tal horário, e depois eu entendi que o perfil da Rafa não era um perfil tão parecido com o meu, e tá tudo bem. E tenta encaixar uma coisa na outra. Isso. Então, acho que tem esse lado muito importante de quando a gente consegue lidar com esse respeito mútuo e quando a gente olha para esse futuro, né, o que a gente acredita como amizade juntas, o quanto a gente apoia uma na outra também esses planos, né? Então, o quanto eu olho para minha vida daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos e eu enxergo a Rafa junto, enxergo outras pessoas que vão ser pilares importantes para aquilo que eu quero conquistar. Né, para os momentos que eu quero viver na minha vida, para as coisas que eu quero concretizar. E acho que a gente para pensar pouco nisso, né? A gente pensa muito sobre como, como profissional, onde que eu quero estar, o salário que eu quero conquistar. E a gente não para e pensa, mas quem são as pessoas que eu quero que estejam do meu lado nesse momento? E eu lembro que uma pessoa me deu um conselho uma vez que, cara, eu vou levar para o resto da minha vida. Que é quando a gente vai fazer a lista de convidados do casamento, que a gente pensa... daqui 10 anos, se você olhar para quando você estiver andando, você como noiva, né? Se estiver andando para chegar no altar e você olhar para aquelas pessoas, você acredita que aquelas mesmas pessoas estariam ali daqui 10 anos? E eu posso dizer com a maior assim, tranquilidade que uns 20% das pessoas que estavam no meu casamento eu não enxergava e não enxergo dessa maneira. Mas tá tudo bem, porque naquele momento elas foram importantes. Mas quando eu olho para essas coisas para minha vida futura, né? Quando eu for mãe, quando eu tiver os meus outros planos profissionais, quando eu tiver, enfim, outras coisas, quem são as pessoas que eu quero que estejam na minha vida? Né? A gente não para, talvez, tanto para analisar e não para entender que é um processo. É um processo. Se eu quero que essa pessoa esteja lá no futuro, como é que tá a minha relação hoje com essa pessoa? Como é que o que está acontecendo hoje na minha vida, né?
E acho que olhando para essa visão de futuro, Rafa, o que, que você enxerga dessa importância das amizades que estão na sua vida? Nossa, incrível, porque eu estava assistindo um podcast ontem que falou um pouco sobre isso das pessoas que a gente vai levar. E ela estava falando que o quanto a gente deixa isso para segundo plano, né? Tipo, a pessoa que vai estar do teu lado, a gente coloca um milhão, que a gente falou assim, é profissional, é como quanto eu quero ganhar, mas a pessoa que vai do teu lado, as pessoas que não estão do teu lado, a gente não pensa. E é o mais importante. Mas pensar daqui 5 anos, com certeza você estará comigo. Do lado. Não, isso já nem tem nenhuma opção, eu não estar, né? E com certeza a gente vai viver muitas coisas até lá. Mas foi até para refletir, assim, essa mensagem, essa pergunta que tu me fez. Porque eu sou uma das pessoas que acaba não pensando tanto nisso. Mas, assim, é um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia também que vai dizer sobre isso. E olhar um pouco mais para dentro, olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e refletir, né? Como é que aquela pessoa está na nossa vida hoje, o quanto ela é importante, o que ela tem trazido de positivo, agregado na vida, né? Então, é para refletir mesmo sobre. Vou pensar mais um pouco. E aí, discurso final. O que, que você falaria para pessoas que estão começando na arquitetura, no design, ou, enfim, mulheres, homens que estejam começando a empreender? Que conselho final você traria para essas pessoas? Persistência é uma palavra que me acompanha bastante. Tem altos e baixos na nossa profissão, carreira. Tem horas que a gente se sente perdido mesmo, mas é tentar ficar calmo, pensar que é um dia após o outro, é um momento de construção. Então, nunca vai ser fácil, né? Não é, pisquei o olho amanhã, uma chuva de clientes. Não, a trajetória é difícil mesmo, mas tem que persistir, porque com a dedicação, com o esforço, as coisas vão acontecendo. E é isso, é plantar hoje para colher amanhã. É basicamente isso. Sensacional. Muito, muito, muito obrigada pelo papo. A gente sabe que a gente ficaria aqui, né? Muitas horas. Ainda mais se tem um vinhozinho aqui, a gente, meu Deus. A gente esquece, a gente final de semana, semana inteira, a gente fica aqui. Queria te agradecer por ter topado esse papo. Abraço virtual aqui. Saudades. Saudades, fica como sempre. Mas é isso, gente. A gente se encontra aqui na semana que vem. Espero que já deixo aqui aberto a sugestão para vocês trazerem quem vocês gostariam de outros convidados também aqui para o nosso shot matinal. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.